1 Samuel, capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 11. Amém? A partir do versículo 11. Diz assim: Então Eucana se retirou a Ramá, a sua casa. O menino, porém, ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Ora, os filhos de Eli eram homens ímpios, não conheciam o Senhor. Porquanto o costume desses sacerdotes para com o povo era que, oferecendo alguém um sacrifício, e estando-se a cozer a carne, vinha o servo do sacerdote, tendo na mão um garfo de 3 dentes, e o metia na panela, ou no tacho, ou no caldeirão, ou na marmita. E tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todos os de Israel que se achegavam ali em Siló. Também estes, antes de queimarem a gordura, vinha o sacerdote, ou melhor, vinha o servo do sacerdote, e dizia ao homem que sacrificava: Dá carne de assar para o sacerdote, porque não receberá de ti carne cozida, mas crua. Se lhe respondia o homem: Sem dúvida, logo há de ser queimada a gordura, e depois toma quanto desejar a tua alma. Então ele dizia: Não hás de lá agora, senão a força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado destes mancebos perante o Senhor, porquanto os homens vieram a desprezar a oferta do Senhor. Samuel, porém, ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de um éfado de linho. E sua mãe lhe fazia de ano em ano uma túnica pequena, e lhe a trazia quando com seu marido subia para ofertar ou oferecer sacrifício anual. Então ali abençoava a Eucana e a sua mulher e dizia: O Senhor te dê desta mulher descendência, pelo empréstimo que fez ao Senhor. E voltando para seu lugar, entre mentes, o menino Samuel crescia diante do Senhor. Eli já era muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e como se deitava com as mulheres que ministravam à porta da tenda da revelação. E disse-lhes: Por que fazeis tais coisas? Pois ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, não é boa fama esta que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Se um homem pecar contra outro, Deus o julgará. Mas se um homem pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Todavia, eles não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria destruir. E o menino Samuel ia crescendo em estatura e em graça diante do Senhor, como também diante dos homens. Amém? Só até aí. Feche seus olhos por instantes. Pai santo e querido, nesse momento nós pedimos ao Senhor que venha falar aos nossos corações. O nosso desejo, Senhor Deus, é ouvir a Tua voz. Nosso desejo, Senhor Deus, é realmente ser edificados nesta noite pelo Senhor. Nós não paramos tudo que nós temos feito, nós não paramos esse momento para ouvir, ó Pai, esta pregação, para ouvir um homem falar. Nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Esse é o nosso desejo, Pai. Esse é o nosso anseio. Senhor Deus, fala conosco nesta noite. Que os nossos ouvidos possam estar atentos para ouvir a Tua voz. Que o nosso coração possa estar sensíveis, ó Pai. Em nome de Jesus. Tira da nossa mente tudo que não Te agrada. Leva cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Que nesse momento nada roube a nossa atenção, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Pai, apesar de mim, que o Senhor possa usar a minha vida para falar com o Teu povo nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Você que está aí, repete comigo: Senhor Jesus, eu abro a minha mente, eu abro os meus ouvidos, eu abro o meu coração para ouvir a Tua voz. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Acho que todos os anos
Acho que só um ano não, que não, né? Acho que esse é o terceiro ano que eu prego sobre Ana, né, no Dia das Mães, né, sempre trazendo algo diferente. Hoje eu vou trazer algo um pouquinho diferente também. Eu queria começar aqui fazendo uma pergunta. Qual mãe não quer bem o seu filho? Qual mãe que não quer que seu filho seja bem-sucedido, que seu filho seja bênção, que seu filho estude, que seu filho faça uma faculdade, que ele tenha um bom emprego, que encontre ali, né, um bom marido, uma boa esposa, que tenha filhos saudáveis? Que mãe que não deseja isso? Acho que todas as mães. Se tiver uma ou outra, são raras exceções, mas no geral, queridos, toda mãe, ela deseja isso, deseja o bem para o filho, deseja que ele se dê bem na vida, que ele realmente seja um homem, uma mulher que faça as coisas boas, que seja lembrado por coisas boas. Todas as mães querem isso, amém? Eu estava meditando nessa palavra e eu estava lembrando, né? Lembrando da minha mãezinha. O mês passado fez um ano que ela faleceu. E esse é o segundo Dia das Mães, que minha mãe não está comigo aqui, mas eu sei que ela está com o Senhor, né? Mas a saudade sempre é grande, né? Quem já perdeu uma mãe sabe o que eu estou falando. A saudade sempre é grande, né? Não tem um dia que eu não pense nela, não tem um dia que eu não lembre algo dela. Todos os dias, sem exceção. Eu estava lembrando, né, de um fato que aconteceu no início da década de 90. Eu ainda não conhecia o Senhor, ainda vivia uma vida realmente muito torta. Estava na minha adolescência e eu comecei a beber. Comecei a beber com os meus amigos, se posso chamar assim, e nós saíamos e às vezes chegava em casa meio chapado, né? E só que teve um dia que eu fui na casa de um amigo e aí eu fui lá e nesse dia eu tinha muitos LPs, na época era LP, hoje, né, estamos aí com CD, MP3 e tudo mais, assim, na época, né, hoje na verdade é tudo digital, né? Mas na época eu tinha os LPs e aí eu fui lá e estava tomando conta ali, dando o som na festa. E nisso nós bebíamos muito, né? Aproveitávamos esse momento para embriagar. Enquanto estava lá tocando, bebi. Depois que acabou a festa, nós sentamos lá e começamos a beber ainda mais, né? E fazendo aquela brincadeira maldita de vira-vira, quem vira primeiro, quem bebe mais. Eu sei que aquele dia, queridos, eu bebi muito. Acho que eu nunca tinha bebido tanto na minha vida. E nós morávamos numa ladeira e eu fui descer essa ladeira, parecia que eu estava flutuando no alto. Parecia que eu estava voando. Cheguei na minha casa, eu dormia em uma beliche, na parte de cima. Eu sei que eu consegui subir na beliche, só que quando eu deitei na beliche eu passei mal. Passei mal. E aí, né, toda aquela situação. Eu sei, queridos, no dia seguinte eu acordei mais tarde, já era de manhãzinha quando eu cheguei em casa. Acordei mais tarde, saí, fui me encontrar com os amigos de novo para contar as vantagens da festa, né? Não tinha noção do que eu tinha feito. E eu fiquei lá até um determinado horário e depois eu voltei para minha casa. Quando eu voltei para minha casa, quando eu estava chegando, entrando na minha casa, eu encontrei a minha mãe e a minha irmã, né? Que foi ali praticamente as duas que me criaram, né? Então, quando eu cheguei lá, eu olhei, as duas estavam chorando. A primeira coisa que veio na minha cabeça é que alguém tinha morrido. Elas estavam chorando muito. Eu achei que alguém tinha morrido, que algo tinha acontecido, algo grave. E eu realmente fiquei muito preocupado com isso. E eu falei, o que aconteceu? E aí, né, eu lembro que uma delas me falou assim, olhou para mim e falou: estamos chorando, estamos preocupados com você. Você está ficando que nem seu pai. Nossa! Para quem não sabe, né, meu pai ele era alcoólatra, ele bebia muito. Eu me lembro de algumas visitas quando eu tinha 4, 5 anos de idade que a gente foi fazer lá na casa dele, depois que a minha mãe separou. Ele estava jogado na calçada, né, estava lá embriagado. Às vezes eu nem conseguia, ia lá para vê-lo, mas às vezes eu nem conseguia vê-lo,
porque ele estava muito mal, né? Às vezes nem voltava para casa, já ficava direto no bar. Eu sei que quando a minha mãe falou isso para mim, falando que eu estava parecido com ele, nossa, aquilo foi um aperto muito forte no meu coração. Eu ainda não conhecia a Deus, eu ainda não conhecia o Senhor. Mas mesmo assim, foi um peso muito grande no meu coração. Eu falei, puxa, eu estou fazendo a minha mãe chorar, eu estou fazendo a minha irmã chorar. Que atitude é essa? Que atitude de homem é essa? Que atitude é essa? Será que todo o sacrifício que ela fez, né, para nos sustentar até ali, para estar junto, para cuidar de nós, tudo que ela fez para cuidar de mim, é assim que eu vou pagar? E ali eu decidi que eu não ia mais me embriagar, eu decidi que eu não ia mais beber. E ali, queridos, eu não fiz propósito com Deus naquele momento, eu nem conhecia Deus. Né? Eu não fiz propósito, ninguém, eu fiz propósito no meu coração. Eu falei, não vou mais beber. E eu lembro que eu saía ainda com as mesmas pessoas, iam para as festas, e eles ficavam olhando para mim e falavam, e aí, você não vai beber nada? Eu falei, não quero não, obrigado. Mas você não vai tomar? Você não quero, insistindo. Até uma época que eles pararam de oferecer, porque viram que eu não beberia. Então, queridos, o que eu quero dizer com isso? A nossa mãe, ela quer o bem de nós. Ela não quer o mal. Pelo contrário, ela quer o bem, ela quer que a gente seja bem sucedido, ela quer que a gente seja próspero, ela quer que a gente passe por esta vida que é tão curta, sendo felizes, não tristes, não sofrendo. O meu pai, ele morreu com câncer devido a tanta bebida, se eu não me engano, começou no fígado, se espalhou por o corpo inteiro dele, morreu, sofreu muito. Algo que poderia não ter acontecido. Ele poderia não ter sido, sabe, que eles poderiam estar vivo até hoje. Então, eu entendo que as mães querem o melhor para nós. Certa vez, Napoleão disse o seguinte: deixai que a França tenha boas mães e ela terá bons filhos. Boas mães, bons filhos. Por quê? Porque elas estariam preocupadas com os filhos, ensinariam coisas boas para os filhos. Eles seriam bons filhos. A próxima geração seria a geração de bons filhos. E hoje, mais do que nunca, queridos, nós precisamos de mães tementes ao Senhor. Mães que amem a Deus. Mães que ensinem o caminho dos filhos. Que ensinem o caminho do Senhor aos filhos. Que ensinem os filhos a temer a Deus. A ser homens e mulheres honrados nessa terra. Pessoas que realmente possam fazer toda a diferença. Através dos séculos, querido, a mãe tem sido um fator estabilizante na formação da história do ser humano. Muitos homens famosos, eles foram influenciados por suas mães. Muitos homens famosos. A doutrina da Igreja do Nazareno é armínio-wesleyana, justamente por causa de John Wesley. E a dona Susana, a mãe de John Wesley, queridos, foi uma mãe exemplar. Cuidava dos filhos assim de uma forma exemplar. Ela teve 19 filhos, e desses 19 filhos, antes de completar, 10 deles, antes de completar a maioridade, faleceram. E mesmo assim ela conseguiu ficar firme com o Senhor. Mesmo assim ela buscava a Deus incessantemente. Sabe, ela tinha um propósito com Deus de acordar, na verdade, de ter pelo menos 2 horas por dia. Ela tinha 9 filhos e ela conseguia 2 horas por dia de tempo para poder estar na presença de Deus. Ensinava aos seus filhos todos os dias. Ela tinha um momento lá do culto familiar. Ela é chamada da mãe dos metodistas, queridos. Porque ela realmente influenciou demais a vida de John Wesley, de Charles Wesley também, que foi um grande compositor, cantou muitos hinos, compôs muitos hinos, uma grande bênção. Entende, queridos? Então, ela influenciou grandemente a vida de Wesley. Então, sem dúvida alguma, a mãe pode iniciar seu filho tanto para o bem quanto para o mal. Né? É uma grande responsabilidade ser mãe. E assim... E ser uma mãe sábia é essencial para que o filho possa crescer e realmente ser uma pessoa diferente.
Se houve um tempo de necessidade, queridos, como eu já disse antes, de mães tementes a Deus, de mães cristãs, é agora. Agora, como nós estamos vivendo num mundo totalmente conturbado, um mundo realmente difícil, um mundo que, se nós pensarmos bem, a gente fala assim, nossa, está pior do que Sodoma e Gomorra. Um mundo onde as pessoas perderam o senso. Elas fazem coisas erradas achando que é o certo. E deixam muitas vezes de fazer o certo, achando que aquilo é errado. Então perdeu-se a noção. A maldade no mundo está muito grande. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar. A Ana, né? Nós lemos aqui um pedacinho da história. Eu vou falar um pouquinho de Ana agora, para chegar onde que eu quero falar. Ana, esposa de Eucana, ela não podia ter filhos. Ela era zombada por Penina o tempo todo, porque ela não podia ter filhos. Só que ela era muito triste por causa disso. Ela clamava por um filho. Ela desejava demais um filho. E aquela época, queridos, o povo de Israel estava vivendo uma época muito conturbada, uma época muito difícil, porque os líderes, a nação, eles haviam falhado. Eles estavam distantes de Deus. Como nós vamos ver daqui a pouco, Eli, o sacerdote, ele colocou os filhos dele como sacerdote, mas os filhos dele, eles não temiam a Deus. Não amavam a Deus. Nós vamos ver daqui a pouco isso. Então, era uma época muito difícil. Gideão, Sansão, Débora e tantos outros juízes que se levantaram já tinham morrido. O que só tinha mesmo era história. Somente lembrança daquela época. O povo sempre se desviava. Quando nós lemos Juízes, é assustador ver como o povo desviava. Ele estava bem, daqui a pouco aquele juiz morria, eles voltavam a fazer coisas erradas. E sempre assim, nessa loucura. E aqui, nesse momento, não tinha nenhum juiz. E o sacerdote que estava, os filhos do sacerdote, não temiam a Deus. O povo estava totalmente distante do Senhor. Não estava amando a Deus como deveria. O patriotismo havia desaparecido. Eles não eram mais patriotas, não amavam mais Israel como amavam antigamente. Estavam se misturando com outras culturas. Os heróis estavam todos mortos. Já não tinha mais heróis. Não tinha mais ninguém para poder realmente ser referência para eles. Eles não tinham um espelho. Eles não tinham pessoas lá que pudessem falar assim, olha, eu quero ser que nem esse. Ou alguém que se levantar e falar, vocês estão fazendo alguma coisa errada, vocês estão fazendo isso, estão desagradando ao Senhor. Não existia mais isso, queridos. A nação estava numa condição deplorável, totalmente longe de Jeová. Estava numa situação deplorável, afastados de Deus. E é assim todos nós, quando nos afastamos de Deus, todo ser humano longe de Deus, ele fica numa situação deplorável, ele fica numa situação difícil, ele fica numa situação realmente de um vazio incrível, um vazio tremendo, que ele tenta encher com outras coisas e não consegue. E não consegue. Então ele precisava de um reavivamento espiritual na nação. Precisava que algo acontecesse. Precisava que algo acontecesse. Talvez você fale assim, puxa, nós estamos vivendo isso, e realmente nós estamos vivendo isso. Precisando de um grande reavivamento. Precisando que Deus se mova de uma forma poderosa no nosso meio. Precisando que Deus levante homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Homens e mulheres apaixonados por Ele para fazer uma grande revolução nessa terra, queridos. O mundo necessita disso. Então a Bíblia diz que Ana tinha vindo de uma pequena cidade chamada Zofim. É uma cidade pequena, não sabe muito dessa cidade, mas era uma cidade pequena, talvez apenas uma aldeia pequenininha. Mas ali, queridos, tinha uma mãe que desejava servir a Deus. Tinha uma mãe que desejava um filho. Tinha uma mãe que amava ao Senhor. Tinha uma mãe que queria fazer a diferença. Tinha uma mãe lá que estava desesperada por um milagre. Ainda não era mãe nessa época. Mas ela era uma mulher que desejava um filho, desejava ser mãe, desejava um grande milagre de Deus. No século XVIII, queridos, no qual John Wesley nasceu, a Inglaterra passava por um momento muito difícil. Era uma religiosidade muito grande. As pessoas iam para a igreja, mas elas não conseguiam viver a palavra.
viviam um momento espiritual muito, muito obscuro. Não tinha desejo. Quando você lê a biografia de John Wesley, você começa a perceber que quando ele é tocado por Deus ali, ele começa a ministrar nas igrejas de uma forma poderosa, e ele começa a pregar contra o pecado, começa a pregar, ele começa a falar, as pessoas começam a expulsá-lo das igrejas. Chega um momento que ele não tinha mais igreja alguma para pregar na Inglaterra. Tamanha era a escuridão que eles estavam vivendo. Mas Deus usou a vida dele para trazer um grande avivamento àquela época. A vida dele, a vida de Whitefield, para trazer um grande avivamento àquela nação, queridos. Influenciou não só ela, mas influenciou muitos outros países do mundo. Entende isso, queridos? Então, quando a mãe de John Wesley, a dona Susana, ela realmente busca em Deus, ela ensina os seus filhos, acredito que ela talvez nem imaginasse que Deus estava preparando. Mas o papel que era a busca. Era a busca. Continuando a Ana. Ana, né, esposa de Elcana, era uma mulher que ela padecia de grande tristeza por não ter um filho. Ela era uma pessoa triste. Por quê? Porque não era completa. E assim, quando nós casamos, né, eu falo por nós mesmos, é gostoso estarmos juntos ali, é uma bênção, mas chega um momento da nossa vida de casado que a gente sente falta de um filho. Chega um momento na nossa vida de casado que a gente sente falta daquela criança correndo, daquelas gargalhadas. A gente sente falta. Essa necessidade que nós temos de formar uma família, e ela estava nisso. Ela via Penina, que era outra esposa de Elcana, tendo filhos, e ela não tinha filhos. E ela tinha essa necessidade, ela tinha esse desejo, ela tinha esse anseio, queridos. E ela tinha tinha sido negado a ela que tivesse um filho. Que era, na verdade, a maior glória de uma hebreia. Porque era para eles uma vergonha, né? Para elas, na verdade, uma vergonha não ter filhos. As pessoas não queriam saber o motivo. Né? Às vezes o motivo poderia até ser o marido, mas caía sempre sobre a mulher. Então ela era envergonhada. Então, durante vários anos, ela orava por um filho. Durante muitos anos, ela orava. Lá no capítulo 1, nós vemos ali aquela grande oração que ela fez. Ela chorou diante do Senhor. Eles iam uma vez por ano ao templo para poder fazer o sacrifício, né, ao Senhor. E aí, naquele dia que ela foi, ela chora, e ela começa a falar com Deus. Tanto que Eli achou que ela estava até embriagada, de tanto que ela chorou. Mas ela fez um propósito com Deus, queridos, que se ela tivesse um filho, ela o consagraria ao Senhor. Era só aquele desejo de ser mãe, era só aquele desejo de realizar esse sonho de ser mãe, que é algo tão precioso, algo tão maravilhoso. Vamos continuar. Então, o fardo que ela não podia repartir com amigo algum terrestre, ela lançou sobre Deus. Aquilo que estava ali no coração dela, entristecendo, trazendo choro, trazendo angústia, ela lançou diante daquele que poderia resolver. Não adiantava ela lançar para ninguém, ela tinha que lançar para aquele que podia resolver. E o único que podia resolver era Deus. E ela foi justamente a fonte. Então ela clamou a Jeová por um filho. Então, ao atender o seu pedido, parece que Deus estava dizendo: tenho encontrado uma mãe consagrada, portanto terei um servo dedicado. Tenho encontrado uma mãe que realmente busca a minha presença, acredita em mim. Então, se ela tiver um filho, com certeza ela vai ensinar os meus caminhos para esse filho. Então, Ana orou ao Senhor e o Senhor ouviu sua oração. Ela recebeu a dádiva pela qual havia rogado tão fervorosamente. Ela orou. Às vezes, queridos, nós oramos e rapidamente já desistimos das coisas. Nós oramos uma noite, 2, 3, daqui a pouco já era, já esquecemos. Já virou rotina. Tá bom, quando Deus quiser vai acontecer. E paramos, nós desistimos. É porque talvez não fosse tão importante. Porque quando é importante, como era importante aqui para Ana ter um filho, queridos, talvez seja importante aquilo que você está querendo. Então não desista, amém? Não desista, fique firme, ore, jejue e busque por um milagre do Senhor. Então, olhando para o filho, ela chamou de Samuel.
Ela era uma mulher simples, educada, modesta, mas apesar de tudo isso, queridos, Deus ouviu sua oração. Deus ouviu sua oração. Ela não era uma pessoa, de repente, culta, estudada, rica, né, da nobreza. Não, ela era uma pessoa simples, mas uma pessoa que clamou a Deus. Uma pessoa simples, que amava a Deus e sabia que a solução dos seus problemas estava em Deus. Ana era uma mãe piedosa também. Desde o primeiro desapontamento ali, né, da inteligência do filho, ela lhe ensinava a amar e a respeitar a Deus. Ela já ensinava a Deus. Ele ficou um tempo com ela, Samuel, até que ele desmamasse. Depois que ela foi entregá-lo a Eli, depois de separar do menino, ela continuou fiel ainda. Ela não cessou, talvez, de orar, ela não cessou todos os anos, ela ia lá e visitava o menino. Cada dia era um objetivo, cada ano ela lhe fazia com as suas próprias mãos uma túnica. Ela tinha esse prazer, ela tinha essa alegria. Então eu imagino que ela pensava nele o tempo todo, mesmo distante. Então ao subir com o esposo dela, a Siló, né, dava ao menino esta lembrança de amor. Então ela passava o ano inteiro, talvez ali, sabe, fazendo aquela túnica para ele, preparando, e não via a hora, não via o momento dela poder partir para Siló, para poder entregar para ele, para poder ver como é que ele estava, queridos. Enquanto os dois filhos de Eli, né, Hofni e Finéias, só traziam desgosto, né, com certeza Ana acreditava que com Samuel seria diferente. Abrir um parênteses aqui, queridos, é uma mulher também de fé, amém? É uma mulher de fé, porque o resultado, talvez, da criação de Eli, né, e talvez da mãe ali dos filhos de Eli, fosse uma criação ruim. E aí, então, eles cresceram da forma que cresceram, totalmente distante do Senhor, se aproveitando do povo. Eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco. Então, ela acreditava que Deus estava no controle, que para Samuel seria diferente, que Samuel não ia seguir os passos dos filhos de Eli, ele ia ser diferente, ele ia ser um instrumento nas mãos de Deus, ele ia fazer diferença naquela nação. E que recompensa teve Ana, né? E que estímulo para a fidelidade, né, é o seu exemplo. As mães têm grande privilégio, queridos, de abençoar o mundo pela sua influência. E fazendo isso, trará alegria ao seu próprio coração. Ela pode influenciar o mundo. Ela pode influenciar o mundo. Ela pode fazer retas veredas para os pés dos seus filhos com os seus ensinamentos. Eu fico lembrando aqui tantas coisas que a minha mãe parava, ela nem conhecia a Deus ainda, queridos. Mas ela parava para nos ensinar, ela parava para falar conosco, ela parava para estar aí ao nosso lado, ensinando. Eu me lembro, queridos, alguns momentos, né, que nós íamos comprar algo. Eu era pequeno ainda, não sabia fazer as contas direito. Eu ia lá no mercadinho, eu ia lá numa quitanda para comprar alguma coisa para ela, ela me dava lá o dinheiro, e eu ia lá e comprava, e eu pegava o dinheirinho, do jeito que ela me dava o dinheirinho ali, eu pegava na mão, entregava para ele, tinha troco, ele me dava, eu pegava na mão e levava. Sabe, queridos? E quando tinha mais, seria centavos a mais, a minha mãe mandava a gente ir lá devolver. Entende? Não ficava com nada. Então, ensinando a ter caráter, ensinando a fazer as coisas corretas. Então, queridos, você vê que isso tudo traz para o filho um norte, traz uma direção. Ainda mais no meu caso, que fui criado sem pai. Ainda mais no meu caso, como o caso de tantos outros, né? E tantas outras pessoas que foram criados sem pai. Somente a mãe ali bancando o pai e bancando ser a mãe também, né? Fazendo os dois papéis. Mas sem dúvida alguma, queridos, somente através dos ensinos de Cristo, eles irão conseguir moldar o caráter do seu filho e fazê-los apaixonados por Deus e parecidos com Cristo. O que eu quero dizer com isso, queridos, quantas pessoas têm hoje o privilégio de nascer num lar cristão e não dá valor. Eu não tive esse privilégio. A minha mãe nem sabia ler, ela sabia. Ela não sabia ler.
Então, ela não podia nem me ensinar a palavra. Eu lembro que tinha a Bíblia em casa, que era dela, mas ela não sabia ler, então não conseguia nem ensinar para a gente. E quantas pessoas hoje têm lá os seus pais, né, sua mãe, seu pai, que são lá cristãos, estão lá buscando a Deus e tentam ensinar para eles e eles não ligam, né, não querem nem saber. Então, queridos, esse é algo muito importante. Se ensinar o filho nos caminhos que deve andar, ele vai permanecer até o fim. Amém? Então, queridos, o mundo está repleto de influências negativas. Muitas influências negativas. Muitas. Se dentro do lar as crianças não souberem o caminho certo, elas vão se perder. A moda, os costumes exercem uma grande influência sobre os jovens. Muitas influências. Se os filhos não aprenderem em casa o que é certo e errado, o mundo vai ensinar, mas infelizmente de uma forma deturpada, de uma forma totalmente fora, porque a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Então no mundo, queridos, se a gente não aprender em casa aquilo que é correto, aquilo que é certo, aquilo que é de Deus, lá fora vai ser ensinado totalmente diferente. E aquilo que é considerado errado na palavra, vai no mundo e vai entender que aquilo é certo. Os filhos de Eli, né, voltando a falar deles, eles são um péssimo exemplo dessa verdade. Eles seguiram o fluxo do mundo. Eles viram o pai dele como sacerdote, servindo a Deus, buscando a presença de Deus. Mas algo aconteceu. Não sei se ele não deu atenção, não sei se a esposa não deu atenção, mas algo aconteceu. Nós vemos isso também na vida de Davi, um grande rei, a Bíblia diz, um homem segundo o coração de Deus, mas algo aconteceu na casa dele. Os filhos ficaram de lado, tanto que teve assassinato, teve estupro, teve tantas coisas, tantas tragédias. 2 filhos lutaram lá pelo trono, tentaram tomar o trono. Então, queridos, tantas tragédias, que poderiam ter sido apaziguadas, que teriam ter sido deixadas de lado, que poderiam não ter acontecido. Então aqui nós vemos os filhos de Eli realmente abusando da sua posição, extorquindo o povo, abusando das mulheres. Então literalmente eles tiravam a comida da boca do povo quando vinha lá com aqueles garfos imensos lá para poder colocar dentro lá dos caldeirões para poder tirar carne. Então, assim, eles faziam muitas coisas. E o pai dele apenas falava com eles, mas talvez não tinha tido ensinamento no começo, deu muita liberdade, ou sei lá o que aconteceu. Mas, assim, agora ele já estava tão compenetrado no pecado, tão profundo naquilo que eles não queriam mais saber. Eles achavam que aquilo que eles estavam vivendo era o correto, tanto que depois eles vieram a morrer. Passado-se mais um tempo, eles vieram a morrer, o Senhor tirou a vida deles. Então vamos lá. Então o maior sermão, queridos, que os nossos filhos podem ouvir é o da nossa vida. O maior sermão que os nossos filhos podem ouvir é a nossa vida. É as nossas atitudes. É o nosso falar, é o nosso agir. É o nosso amor por Deus, a nossa dedicação, aquilo que é importante para nós. Agora aqui eu já estou falando no geral, queridos. Aquilo que é importante para nós vai ser importante para os nossos filhos. Aquilo que para nós é algo que não tem significado algum, para o nosso filho vai ser a mesma coisa. Então, se eu amo a Deus, se eu busco a Deus, se eu sou apaixonado por Deus, os meus filhos vão ser apaixonados também. Existem exceções? Sempre vai existir exceções. Mas a Bíblia diz que nós devemos ensinar a criança nos caminhos do Senhor, porque ainda que ele estiver velho, ele vai se lembrar disso, queridos. Então sempre vai haver esperança. Agora, quando você não ensina o caminho do Senhor dentro de casa, quem vai ensinar? Vai jogar na mão dos pastores? Vai jogar na mão de outras pessoas? Não, ele tem que aprender em casa. Primeiro lugar que ele precisa aprender em casa, e as nossas vidas precisam demonstrar isso. A nossa vida de santidade, a nossa vida de honra, a nossa vida de amor, a nossa vida de caridade, a nossa vida de busca por Deus, tem que ensinar isso. Ana possuía uma atitude de louvor. Ela ensinou seu filho a amar e a honrar a Deus. Enquanto ela esteve com ele, provavelmente ela deve ter contado tudo o que aconteceu.
queridos, ela deve ter ali, sabe, ensinado ele a amar a Deus, falando para ele, você é um milagre de Deus. Se não fosse Deus, você não teria vindo ao mundo. E essa é algo importante. Quantas crianças estão aí que os pais maltratam, que falam tantas coisas ruins, queridos, que as crianças crescem e falam assim, puxa, eu vim para esse mundo sem fazer o quê? Nossa, eu vim para esse mundo aqui só para sofrer. Ah, não sei o que. E muitos, você vê que tem muitos adolescentes pelo mundo que acabam tirando a vida. É tempo de mudança, queridos. Ela não abandonou seu filho. Acredito que ela não via a hora de visitá-lo, ela não abandonou. Não foi aquele momento, queridos, que muitas vezes acontece com nós, conosco, queridos, que vai lá, corre tanto atrás de uma bênção, depois conquista a bênção e joga fora. Não. Ela teve filho, ela amamentou Samuel. Depois ela levou Samuel como ela tinha prometido. Ela deixou ele com Eli. E ele foi lá crescendo, mas todo ano ela ia lá. Todo ano ela ainda levava um presentinho para ele. Aquele coração dela, como eu falei, ele estava ansioso, ele estava desejoso, né, para vê-lo, para poder abraçá-lo, para poder estar perto dele. Entende, queridos? Ela não abandonou o filho. Ela não deixou ele. Ela não o excluiu. Ah, já tive mesmo, porque a Bíblia fala que depois ela teve mais filhos. Ela não deixou Samuel para poder ficar só com os outros filhos. Ela continuou. Amém? Então ela não abandona. Existe uma história antiga que diz que uma amiga estava visitando uma outra amiga, né? Elas se encontraram, e aí esta amiga, né, estava com um bebê recém-nascido, ela estava sentada e ela estava ali lendo a Bíblia para aquela criança, e lia a Bíblia, não, e a amiga dela começou a olhar e falou, olha, você sabe que ele não está ouvindo, né? Você sabe que ele não está entendendo nada, né? E a mãe então olha para ela e fala assim, não, eu sei que nesse momento ele talvez não esteja entendendo, mas eu quero que quando ele começar a compreender as coisas, começar a falar, ele já tenha a Bíblia. A primeira coisa que ele possa falar seja da palavra de Deus, seja das coisas de Deus. Então, queridos, parece loucura, mas é isso. Isso é ensinar, isso é mostrar, isto é ter o desejo, aquela paixão que o teu filho, que a tua filha possam crescer nos caminhos do Senhor, possam buscar a Deus, possam seguir os mesmos caminhos que você possa seguir. Ana, uma mulher de muita fé, ela poderia ter desistido de mandar o filho, poderia ter de repente renegociado com Deus se fosse possível, queridos. Porque quando você olha lá e você vê tudo que os filhos de Eli faziam, as coisas erradas que eles faziam, né? Imagina o medo de repente de uma mãe colocar lá, deixar o filho lá junto com pessoas que estavam, parecia ser de Deus, né? Como nós vemos muito no mundo hoje, parece ser de Deus, mas quando você vai ver faz um monte de coisa errada, parece ser de Deus, mas só fala palavrão, parece ser de Deus, mas quer passar a perna em todo mundo, parece ser de Deus, mas não aceita que fale nada, não aceita que ninguém fale nada. Então, queridos, tomem muito cuidado com isso. Ela tinha fé para acreditar que Deus ia cuidar dele, que não ia terminar da mesma forma que os filhos de Eli. Ela acreditava de alguma forma que Deus ia fazer algo, que Deus ia cuidar dela, que Deus ia cuidar do filho dela, que Deus ia trazer o sustento, que Deus não ia permitir que ele se desviasse dos caminhos do Senhor. Amém? Glória a Deus. Agora, para concluirmos, queridos, talvez você possa estar ouvindo hoje, seja o fruto de oração, né? Talvez o motivo de você estar me ouvindo hoje seja o fruto de oração da sua mãe. Talvez por você estar aqui hoje, seja porque um dia sua mãe orou por você, sua mãe clamou por você, sua mãe pediu a Deus por você, talvez mesmo sem conhecer a Deus verdadeiramente, como era o caso da minha mãe. Mas eu sei que ela orava por mim. Eu sei que ela clamava a Deus pela minha vida. Eu lembro que toda vez que nós saímos, ela dizia assim, Deus te acompanhe, meu filho. Fica com Deus, meu filho. Toda a conversa era essa. Ela não conhecia Deus intimamente. Mas ela orava a Deus. Ela clamava a Ele para que nos protegesse, para que nos guardasse, para que... Eu lembro que muitas vezes nós saíamos
E nós voltamos e estava lá minha mãe aflita ainda. Quando nós demorávamos um pouco, passávamos um pouco da hora de voltar, ela estava aflita, pedindo a Deus para que não tivesse acontecido nada conosco. Entende? Então talvez você esteja ouvindo hoje aqui, você esteja vivo, talvez porque sua mãe orou a Deus. Porque um dia sua mãe levantou um clamor a Deus. Então seja grato a isso, queridos. Agostinho, né, o grande teólogo, ele possuía uma mãe que devotou sua vida para a formação cristã dele. E também pela sua conversão. Mas um dia ele passou por um momento terrível. E aí então ele lembrou-se das orações que a sua mãe fazia. E ele se arrependeu, queridos. Ele se converteu ali. Então, queridos, nós como cristãos, nós precisamos buscar a Deus. Nós precisamos estar na presença de Deus. Nós precisamos honrar as nossas mães. Nós precisamos ser instrumento para abençoar a vida dela. Alguns já perderam a mãe, mas outros têm elas vivas ainda e não dão um pingo de valor. Não dão um pingo de atenção. Mal ligam, mal conversam. E querem levá-las para Cristo, aquelas que não conhecem ainda. Que saudade, hoje sim, sabe, queridos, hoje bateu uma saudade muito grande. Eu ligava para minha mãe quase todos os dias. Quando eu estava aqui em Araraquara, pelo menos uma vez ou duas vezes por semana, eu ligava para ela, conversava com ela. No começo de casado, era quase todo dia falando com ela. Então, eu sinto falta disso hoje. E tem muitas pessoas que têm esse privilégio e não ligam. Não honram as mães. Não honram. Não honram os seus conselhos. Não ouvem a voz. Então, queridos, sabe, abra o coração. Você que é filho, honre a sua mãe se você a tem ainda. Aproveite, porque o tempo ele passa muito rápido. Honre ela, fale para ela que você o ama. Fale para ela o quanto ela é preciosa para você. Você que é mãe, não desista dos seus filhos nunca. Nunca. Nunca desista. Sabe? Continue buscando a Deus por eles. Continue clamando, não desista. Não existe nada que Deus não possa fazer. A oração da mãe, ela pode muito, queridos. Pode muito. Coloque o seu joelho no chão. Busque a presença de Deus. Se ele não se converteu, ainda clame a Deus. Deus, toca no coração do meu filho, converte o coração dele. Muda a história dele, liberta ele das drogas, liberta ele do vício, liberta ele, sabe, de tantas coisas. Liberta. É tempo de orar, mãe. É tempo de orar, filho. Então não desista, mãe. Não desista de orar pelos seus filhos. Continue clamando. Continue orando. Deus, ele te abençoou, porque filho é bênção. Filho é presente de Deus. Então ele te abençoou com o filho. Então ore por ele, clame a Deus. E quando você tiver fôlego dentro de você, clame. E filho, honre a tua mãe. Honre ela. Abençoe a vida dela sempre que você puder. Ore por ela todos os dias. Amém? Seja um instrumento de Deus nas mãos dela. Em glória a Deus.